Porque Satanás lutou pelo corpo de Moisés. Um dos grandes mistérios da Bíblia tem a ver com a briga pelo corpo de Moisés. Afinal, por que e para que o diabo queria o corpo dele? A história de como Satanás enfrentou o arcanjo Miguel pela posse do corpo de Moisés transcende religiões e culturas, oferecendo um vislumbre da luta perpétua entre o bem e o mal. Nos acompanhe nesse estudo bíblico para entendermos esse significado. Antes de continuar, gostaria de pedir sua inscrição em nosso canal e deixe seu like no vídeo. Onde está na Bíblia a briga pelo corpo de Moisés? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Judas 1, verso 9. Entendendo o contexto, havia um claro conflito entre os falsos e verdadeiros mestres, ou seja, autoridades levantadas por Deus estavam sendo questionadas por pessoas que pregavam um outro tipo de evangelho. Alguns até questionavam e negavam a existência de Deus, como podemos ver em Judas 1, verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas 1, verso 4. Nesse sentido, Judas está exemplificando como o juízo de Deus afetou pessoas que no passado agiram de forma semelhante a esses falsos mestres. Judas então utiliza os seguintes exemplos. Pessoas que receberam punição no deserto depois do êxodo, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas 1, verso 5. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Judas 1, verso 6, Sodoma e Gomorra. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 1, verso 7. Portanto, o que temos em comum em todos os exemplos é o não respeito às autoridades instituídas por Deus. A partir disso, Judas utiliza o exemplo do arcanjo Miguel, que disputou o corpo de Moisés com o diabo, mas que não ousou proferir qualquer tipo de acusação contra ele. Antes o repreendeu em nome do Senhor, porque o diabo queria o corpo de Moisés. Embora não tenhamos uma explicação clara na Bíblia, teólogos levantam algumas possibilidades sobre o motivo do diabo querer o corpo de Moisés. Alguns motivos são: primeiro motivo, a idolatria. Alguns levantam a hipótese do diabo querer o corpo de Moisés para apresentá-lo ao povo em um momento futuro e tentá-los a adorá-lo. Essa é uma hipótese muito interessante, visto que o pecado que o povo de Israel mais praticava em conjunto era a idolatria. Segundo motivo, o assassinato. Como vemos em Êxodo 2, verso 12, Moisés matou um egípcio e muitos acreditam que o diabo imaginava que por conta disso, por conta do pecado, o corpo de Moisés pertencia a ele. Como sabemos, o diabo também é chamado de acusador, e muitos por conta disso acreditam nessa teoria. Humilhação e difamação. Alguns também acreditam que a briga pelo corpo de Moisés ocorreu porque o diabo queria de alguma forma difamá-lo e ridicularizá-lo. Agora, se não temos nenhuma menção do real motivo da briga pelo corpo de Moisés, de onde Judas tirou essa ideia? Briga pelo corpo de Moisés. Origem. Em nenhum dos livros bíblicos encontramos qualquer outra menção a essa disputa. No entanto, no livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, existem citações a esse respeito. Sendo o livro Assunção de Moisés um livro apócrifo, como pode Judas tê-lo utilizado como exemplo? Bom, isso é comum principalmente no Novo Testamento. Temos exemplos de Pedro e Paulo que também utilizaram-se de matérias seculares para facilitar o entendimento das pessoas. Um exemplo claro é o discurso de Paulo em Atenas. Portanto, sabemos a origem dessa citação. Mas será que ela é verdadeira? A disputa pelo corpo de Moisés realmente aconteceu? É possível que tenha acontecido, principalmente se observarmos o livro de Deuteronômio. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34, versos 5 e 6. Vemos, portanto, que o próprio Deus sepultou Moisés.
Isso abre um leque de possibilidades, incluindo a que o próprio diabo foi até o local para disputar o corpo. O argumento de Judas é de que a linguagem áspera dos falsos mestres contrasta com a linguagem temperada de Miguel, como pode ser destacado pelo versículo seguinte da epístola. Estes falsos mestres, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Judas 1 verso 10. O apóstolo quis nos ensinar que até mesmo um anjo, tido como um dos mais importantes do exército celestial, soube submeter-se à autoridade do Senhor naquele momento crítico. É a lição que devemos aprender. Aceitar a vontade de Deus acima de qualquer outra, mesmo que aparentemente tenhamos recursos para tomar alguma decisão em nossa vida, sabendo que dele é que provém o poder verdadeiro e que ninguém pode usurpá-lo.